Olá, meu nome é Letícia Andrade e eu venho trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje eu quero falar com você sobre mulheres de Deus que fazem a diferença. E você já parou para se perguntar se você já fez ou ainda faz diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua vida familiar, no seu convívio com as pessoas ou não? Então, neste momento, eu te convido a ouvir o que Deus tem para a sua vida. Eu vou ler para você lá no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 7 e versículo 31. Apenas esses dois versículos. Juízes 5, 7 diz assim: Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me Levantei-me por mãe em Israel. Versículo 31. Assim o Senhor, pereceram todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta o seu esplendor, e a terra ficou em paz 40 anos. Se você tiver um tempo, eu te peço que você pegue a sua Bíblia e leia todo o capítulo 5 do livro de Juízes, porque lá vai falar sobre uma mulher que fez a diferença naquela época. Uma mulher que fez a total diferença para o povo de Israel. Vamos falar de Débora. Cremos que fomos chamados para fazer a diferença independentemente do lugar que estamos, né? Independentemente do lugar em que convivemos. Nós fomos escolhidos, fomos chamados para fazer a diferença. E um exemplo de mulher que temos na Bíblia que fez essa diferença foi Débora, que era uma profetisa, era juíza, e esse cargo de juíza naquela época era cargo que era ocupado somente por homens, né? Então só tinha juízes lá naquela época. E Débora foi uma grande juíza, né, para o povo de Israel. Débora liderava com leveza, sabia relacionar com as pessoas. Sua liderança e coragem era reconhecida por todo o povo de Israel. Isso era Débora, uma mulher abençoada pelo Senhor, uma mulher que fazia a diferença aonde ela estava. Não interessa o lugar que ela estava. Se ela estava na casa dela, ela fazia diferença. Se ela estava no trabalho dela, ela fazia diferença. Se ela estava no momento de lazer dela, ela fazia diferença. E nós temos que ser assim. Temos que fazer a diferença independentemente do lugar em que você estamos. E eu quero te falar algumas virtudes de Débora, algumas características dela. Uma das principais virtudes que eu vi em Débora foi: Débora era bastante virtuosa, mãe de família, assim como eu. Não sei se você é mãe também, mas se for, ela era como nós, né? Se você não é também, você é virtuosa. Profeta, temente a Deus e líder militar. Então, essa eram algumas características que eu vi em Débora, né? Que foi uma mulher que fez muita diferença para o seu povo. E eu separei também algumas características dela. Primeiro, ela era líder. Ela não se intimidou por ser mulher e ganhou o respeito de todos os líderes de Israel, né? Como eu falei para você, naquela época não existia, né, juíza, existia só juiz, né, que era um cargo ocupado só por homens. Mas Débora conseguiu ganhar esse direito de exercer essa função também. E ela não ficou assim retraída, não ficou com medo de estar ali, né, com aquele povo, porque só ela de mulher. Então ela não temeu, mas pelo contrário, ela mostrou para aquele povo que ela podia fazer a diferença, mostrou para aqueles líderes de Israel que ela podia fazer a diferença naquele lugar. Então com isso ela ganhou o respeito deles, né? Débora também era estrategista. Débora sempre buscava maneiras de combater os inimigos,
buscando inspiração junto ao Senhor, e por isso tinha êxito em tudo que ela fazia. Então, ela nunca deixava Deus para segundo plano. Tudo que ela ia fazer, ela colocava o Senhor na frente, e com isso ela teve grande êxito. Ela ganhou grandes guerras, né? Tudo que ela fazia era bem sucedido. Assim somos nós. Se tudo que nós formos fazer, nós colocamos o Senhor à frente, tudo dá certo, tudo corre bem, porque o Senhor Jesus, Ele quer fazer com que nós façamos a diferença. Débora também era conselheira, ela preocupava com as pessoas e sempre sugeria soluções para quem estava com aquele problema, né? Ela tentava ajudar, né? Ela era conselheira, ela ajudava as pessoas, né, que estavam ao redor dela, porque muitas das vezes nós estamos vendo que tem uma pessoa do nosso lado que está com alguma dificuldade, algum problema, e simplesmente nós viramos as costas. Não, mas Débora não era assim. Se a pessoa que estava com ela estava passando por algum tipo de problema, ela tentava ajudar, né? Então, assim, nós temos que ajudar as pessoas, não podemos virar as costas, temos que fazer a total diferença no meio da nossa família, porque muitas das vezes nós somos uma pessoa na nossa casa, outra pessoa no nosso trabalho, outra pessoa na nossa família, e assim vai. Não, nós temos que fazer a diferença, nós temos que mostrar para as pessoas que somos mulheres abençoadas por Deus, somos mulheres que fazemos a diferença porque Deus está na nossa vida. E nós temos que ser assim como Débora. Era só um exemplo que eu estou dando para você. Assim como Débora, que possamos exalar o bom e suave perfume de Jesus Cristo na vida das pessoas, não só através das nossas palavras, não, mas também através das nossas atitudes. Foi o que eu falei para você. Temos que ser diferentes em todos os ambientes que nós frequentamos. Temos que mostrar para as pessoas que nosso Deus se faz presente na nossa vida. E que você também possa administrar bem o seu tempo. Não tome decisões antes de planejar tudo direitinho. Porque igual eu falei para vocês, Débora era estrategista, né? Ela buscava inspiração junto ao Senhor. Por isso, tudo ela tinha êxito e tudo dela era bem sucedido, porque ela consultava a Deus. Ela pedia permissão de Deus, porque não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu assim. Quando eu faço, né, até hoje, algo por mim mesma, não pergunto para Deus se é da vontade dele, tudo dá errado. Tudo não acontece como era para acontecer. Mas quando eu consulto o Senhor Jesus, pergunto para ele se aquilo lá é da vontade dele, pergunto para ele se é assim que ele quer que eu faça, e eu vou lá e executo, aquilo lá acontece totalmente diferente. Aquilo lá é bem sucedido, aquilo lá vai para frente. Então, que tudo que você vai fazer, planeje bem, administre bem, e o principal, consulte o Senhor Jesus. Então, essa aqui é só uma breve mensagem que eu quero deixar para você, que você venha hoje refletir se você tem realmente sido como Débora, tenha feito diferença na vida das pessoas. E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos, que eu quero fazer uma breve oração para a sua vida. Soberano Deus e eterno Pai que estás nos céus, Senhor Jesus, neste momento, Deus querido, Deus amado, eu quero te agradecer por cada mulher, por cada vida, Espírito Santo, que está, ó Pai querido, ouvindo e assistindo esse vídeo, Pai, neste momento. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai querido, eu te agradeço, Espírito Santo, pela vida delas. Senhor Jesus,
Nós falamos, ó Pai, um pouco sobre Débora, que fez a diferença naquela época, ó Pai. Que nós venhamos ser como ela, Pai, fazer a diferença, Pai, nessa época, nesse século que estamos vivendo, Jesus Cristo. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o brilho sobrenatural do Senhor. Que tudo que nós venhamos fazer, ó Pai querido, que nós venhamos ter a permissão do Senhor. Que nós venhamos fazer conforme a vontade do Senhor, ó Pai, para as nossas vidas, Espírito Santo. Jesus, nos molda, nos coloca, Pai, conforme o teu querer, conforme o agir do Senhor, ó Pai querido. Nos dê virtude, Espírito Santo. Nos dê, ó Pai querido, capacidade para exercer tudo que for colocado na nossa vida, Senhor Jesus. E neste momento, ó Pai querido, eu entrego, Senhor Jesus, cada mulher diante da tua presença. O Senhor conhece o coração delas. O Senhor conhece o sonho delas, Espírito Santo. Que o Senhor possa, Senhor, se fazer presente todos os dias, ó Pai querido, na vida de cada uma delas, Espírito Santo. Nos transforma, Espírito Santo. Nos transforma de uma forma sobrenatural. Que nós venhamos ser mulheres que fazemos a diferença em tudo, Espírito Santo. E é assim que eu oro, Deus querido, e entrego as nossas vidas diante da tua presença. Que assim seja, Senhor Jesus. Muito obrigada, ó Deus. Aleluia, Jesus. E amém. E que neste momento você possa ser uma mulher que faz a diferença em todos os lugares que você está. Eu agradeço você pela sua atenção e tenha um momento abençoado refletindo nessa palavra que eu deixei para vocês. Um grande abraço e até mais.